Eu sou o pastor Hugo. Eu quero trazer nesse tema desse vídeo, Deus trabalha em silêncio. Deus trabalha em silêncio. Está escrito: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Nós vemos quantas vezes nós pedimos a Deus, clamamos, suplicamos a Deus, e Deus se manifesta, se mantém em silêncio para conosco, sem nos dar uma resposta, e nós ficamos angustiados e aflitos por causa do silêncio de Deus para conosco. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Nós não podemos espiritualizar as coisas. Aqui está falando de pedras mesmo, materiais. Quando a Bíblia fala de pedra no sentido real e físico, é pedra no sentido real e físico. Quando a Bíblia fala sobre pedra no sentido espiritual, é pedra no sentido espiritual. Quando o Senhor Jesus disse: retirai a pedra diante do sepulcro de Lázaro, o Senhor Jesus estava falando de retirar a pedra mesmo, era uma pedra física. Mas quando se diz, está escrito em 1 Coríntios 10:4, e beberam da mesma pedra espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora já é no sentido espiritual. Então nós não podemos espiritualizar aquilo que é material e nem materializar aquilo que é espiritual. Contudo, o templo de Salomão foi construído em silêncio. Eu não quero espiritualizar, mas pelo menos traçar um paralelo, porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, e Deus trabalha muitas vezes nas nossas vidas, em silêncio Ele trabalha. Nós não conseguimos ver nem ouvir a ação de Deus nas nossas vidas. Tudo isso porque Deus não quer que nós andemos por vistas, por sinais, porque Deus não faz grandes sinais e maravilhas em nossas vidas de forma visível. Nós não vemos Deus agir, porque o justo viverá da fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Eu estou falando da revisão, revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Está escrito: se o justo viverá da fé. Se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele, não tem prazer nele. Está escrito: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Não te distancies de mim. Deus meu, por que me desamparaste? Disse o Senhor Jesus na cruz. Muitas vezes, meus amados, nós não recebemos resposta de Deus. Nós clamamos, nós suplicamos, invocamos o nome do Senhor e parece que Deus está tão distante de nós, mas na verdade Deus está presente. O que está em nós é o silêncio de Deus, porque Deus edifica templo para si, muitas vezes no silêncio. Nós poderíamos receber grandes sinais e maravilhas de Deus. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim maiores obras fará. Também está escrito: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se pegarem e beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E também diz que os sinais se seguiam àqueles que creiam, porque o Senhor Jesus faz maravilhas, mas muitas vezes prevalece na nossa vida o silêncio de Deus. Deus querendo que nós dependamos mais dele, que nós vivamos mais na sua dependência. Então Deus constrói a nossa vida, constrói o templo de Deus em silêncio. É por isso que o salmista diz: Senhor, clamo a ti,
depressa, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Porque o salmista, ele tinha anseio de uma resposta de Deus. Ele queria uma resposta rápida de Deus. Quantas vezes nós somos assim, imediatistas? Nós queremos uma resposta urgente de Deus por causa da aflição do nosso coração. Nós não temos muitas vezes paciência para esperar uma ação de Deus nas nossas vidas, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, a urgência de Deus é diferente da nossa urgência, porque Deus tem controle e domínio sobre tudo, sobre tudo Deus domina. Então Deus não se apressa muitas vezes, porque Ele controla as coisas, Deus controla as situações, Deus sabe o momento de agir. Muitas vezes nós estamos apegados a uma folhinha, muitas vezes nós estamos apegados a um calendário, mas não é o tempo do homem que conta, é o tempo de Deus. E quando Deus permanece em silêncio para conosco, nós ficamos aflitos, ficamos angustiados, temos a sensação que Deus não está conosco. Tem um hino que diz que Deus trabalha quando Ele está em silêncio. Quando Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Vamos confiar em Deus, esperar em Deus, ainda que Deus não fale conosco, ainda que Deus não traga grandes revelações para nós, mas nós vamos confiar em Deus, sabendo que Ele está de olho em nós. Deus está de olho em você, meus prezados. Deus está de olho em você, meu amado. Deus está de olho em você, minha prezada. Deus está de olho em nós. Deus nos contempla o tempo todo. Deus olha para nós e sabe que nós somos pó. Ele se lembra, diz a Bíblia, que Deus se lembra de que somos pó. Mas Deus está edificando a nossa vida, Deus está fazendo milagres, e mesmo em silêncio, a Bíblia diz, reconhece-o em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós reconhecemos a Deus nos nossos caminhos, Deus endireita as nossas veredas. Deus está interessado em produzir em nós grandes coisas, grandes virtudes, mas isso só vai acontecer se ele ficar em silêncio. Deus trabalhou na vida de Jó e Deus ficou em silêncio, teve um tempo, porque existe o tempo de Deus ficar calado conosco e existe o tempo de Deus falar. Quando chegar o tempo de Deus, Deus vai agir. Quando chegar o momento de Deus, Deus vai agir na tua vida. O Senhor Jesus disse, Pedro, o que faço não o sabes tu agora, mas o saberás depois. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos passando por uma crise. Deus querido, por que está acontecendo comigo? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Mas Deus sabe. Deus não perde o controle de nada. Deus está controlando a tua vida, todos os acontecimentos da tua vida. E muitas vezes, por mais distante que pareça que o Senhor está, Ele não está longe de nós. Deus não está longe de nós. Ele conhece as nossas vidas e Ele vai interferir no momento certo. Mas nós temos de confiar em Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Verdadeiramente serás alimentado, diz o Salmo. Vamos confiar em Deus, amados. Vamos esperar em Deus, aguardar na solução de Deus, no socorro de Deus para as nossas vidas, porque Ele está controlando tudo. Às vezes nós temos a sensação de que Deus perdeu o controle, de que Deus não está mais no comando, de que Deus não se preocupa mais conosco, Deus não está nos vendo, mas Deus contempla tudo, Deus está te vendo sim. Deus nunca tirou a atenção de você. A Bíblia diz, porque não dorme nem dormita o guarda de Israel. Deus está olhando sim. Deus está te contemplando. No momento certo, você, se ficar fiel a Deus, se permanecer fiel a Deus, você vai ver o milagre que vai acontecer na tua vida. Fique com Deus, meu amado. Tenha um bom dia e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.